O Valentim traz dentro de si certos fundamentos de um tipo de Brasil, que é esse Brasil, né, que liga o Brasil com a África, o Brasil da negritude, o Brasil do sincretismo religioso. Uma geometria mágica em que o sagrado traça os sentidos transcendentes do estético. Rubem Valentim é um artista inimitável. Pintor e escultor, seus signos e símbolos são únicos dentro da história da arte brasileira. Os elementos do candomblé são transportados para a tela em uma simbiose cultural entre a Bahia e a África. Nasceu mulato e pobre na cidade de Salvador em 1922. Desde pequeno visitava com o pai os terreiros de candomblé. Os rituais sempre o impressionaram. Em uma terra em que os ritos africanos se misturam à fé católica, não foi difícil achar seu caminho artístico. O Valentim tem uma frase dele que eu acho muito legal, que ele fala assim: para minha sorte, eu sou baiano, isto é, católico animista. Porque é verdade, né? Quer dizer, a Bahia, nessa síntese, nesse sincretismo afro-brasileiro, né? Todo baiano, mesmo que vá na igreja católica, vai também no seu terreiro de candomblé. E ele, Valentim, ia, né? Então, essa ligação de duas religiões, né, faz com que ele tivesse um espírito místico muito acentuado. O artista fez de seus grafismos um dialeto particular. Ele articula essas palavras em frases que ele inventa, para fazermos uma analogia com a área verbal. As palavras estavam lá, né? Ele reorganiza e cria o poema dele com palavras pré-existentes. A exposição Rubem Valentim, Artista da Luz, na Pinacoteca do Estado de São Paulo, reuniu uma grande coleção, com obras dos anos 60 aos 90. A obra do Valentim, né, ela é uma obra muito gráfica, no sentido de que ela não é pintura de matéria. Ela não tem transparências, ela não tem velaturas, aqueles recursos típicos da pintura, né, que fazem com que a pintura seja uma coisa mais sensorial. É uma pintura chapada, como se fosse uma pintura desenhada, né, contornos muito nítidos e cada área de cor bastante nítida e lisa. Rubem Valentim sempre foi um pintor autodidata. Deu os primeiros passos artísticos ainda na infância, desenhando e pintando figuras e paisagens para presépios.
Como muitos artistas, começou com um estilo figurativo. Sua inspiração vinha das telas do francês Paul Cézanne e do suíço Paul Klee. Mas foi no geometrismo construtivista dos russos Kandinsky e Malevich que o artista encontrou sua melhor tradução plástica. Com certeza, o Valentim é um artista construtivista. Construtivismo é um rótulo que você usa desde os anos 40 para qualquer tipo de arte que se fundamenta na geometria. Valentim queria transcender ao construtivismo. Buscava uma linguagem internacional que expressasse ao mesmo tempo a cultura brasileira. Sem pudor, trouxe os ideogramas de origem popular para o mundo erudito das artes plásticas. Ele pega esses elementos que estão ligados a religiões afro-brasileiras e, portanto, são elementos populares, né, e constrói com eles uma arte erudita, porque é uma arte cerebral, feita por um intelectual, por um homem com cultura. Ele não é um produtor popular, né? Inclusive, o consumo do produto dele é um consumo erudito. Não é a arte que vai para os museus, não é a arte que habita as feiras do Nordeste. Ele é erudito, mas ele trafega no sentido em que ele pesca no popular, né, a matéria com a qual ele constrói o seu edifício erudito. No caso do Valentim, a cor é um elemento apenas de um certo impacto para evidenciar a forma no espaço. Arco e flecha de Oxóssi, faca de Ogum. ABB de Iemanjá. Machado de Xangô. Seja na escultura, seja na pintura, vão estar as formas que lembram Machado de Xangô, vão estar formas arquetípicas, como o semicírculo, né? Aqui você tem um semicírculo recortado também. Aqui o famoso Machado de Xangô, né, em duas variantes. Você repara que isso daqui é a mesma forma, só que ela aqui é um pouco curvada e está na horizontal. Lá ela está na vertical e é reta. Mas isso são variações do Machado de Xangô. Mas com certeza são signos que ele deriva. Claro que ele inventa também, né? Eu não quero dizer que isso aqui ele encontrou numa religião afro-brasileira exatamente assim. Mas essa forma vai estar lá, talvez não agregada com essa. Essa forma pode estar lá. A gente diria, de certa forma, que o Valentim encontrou um vocabulário nas religiões afro-brasileiras, né? Nos altares, nos signos de culto, e com este vocabulário ele elabora uma linguagem própria. Projetando os rituais africanos de culto aos orixás, Rubem Valentim cria uma arte única. Vai transformando as imagens em oráculos. Esse aqui é visivelmente um altar, não é um altar cristão, não está encimado pela cruz,
Mas é um altar pagão, ele tem o clima do altar, até essa coisa, né, de trabalhar com extremamente poucas cores, aqui no caso, que dá uma certa nobreza, uma certa majestade, um certo hieratismo, né? Há uma frase do Valentim que ele diz assim: eu procuro a claridade, a luz da luz. Eu acho curioso porque, ao dizer que ele procura a luz da luz, a gente fica com uma certa incógnita. Quando o Valentim faz obras absolutamente brancas, como essa, né? A luz da luz a que ele se refere, será que é a luz da luz no sentido físico da palavra, né? Das vibrações ópticas que geram a luz? Ou ele está falando de luz aí num sentido metafórico, né? O artista afirmava que às vezes era preciso eliminar a cor, como se elimina o ruído, e chegar à dura pureza do branco. Para ele, isso era a luz. Essa série eu acho uma série muito bonita, porque é uma série em que ele optou por um fundo branco, né? E contra esse fundo branco ele recorta os seus signos e as suas formas em cores chapadas. Esses 4 quadros, em suma, são quadros em que essa evidência do grafismo do Valentim é muito grande. Outra característica na obra de Rubem Valentim é a economia de formas. Isso faz parte dos artistas construtivistas em geral, né? Quer dizer, não só do Valentim. É um tipo de linguagem que pede a economia. Não teria muito sentido você fazer, né, uma arte geométrica com excesso de elemento. Ficaria confuso, ficaria prolixo. A obra de Valentim não tem meios tons. O branco é todo branco, o azul é azul por igual. Não existem gradações nem matizes dentro de cada cor. O importante é que o Valentim não trabalha com a cor nesse sentido justamente de fazer dela uma expressão, né, anímica. Ele não quer fazer, sabe, um quadro trágico, de repente tem azuis, roxos, verdes escuros, né? Um quadro alegre tem amarelos, rosas, vermelhos. Além dos ícones do candomblé, outros símbolos universais permeiam a obra do artista. A seta é uma coisa curiosa, porque a seta é uma forma muito mágica, né? E que transcende as culturas. Você encontra em qualquer cultura a seta usada como um elemento de direção, um elemento de força, né? Valentim se formou em odontologia, chegando a clinicar por 2 anos. Em 1948, o artista plástico Aldo Bonadei o convenceu a trocar as brocas pelos pincéis. Estudou também jornalismo e publicou crônicas sobre arte para vários jornais. Mudou-se para o Rio de Janeiro, passou uma temporada de 3 anos na Europa e, em 66, retorna ao Brasil. Vai morar em Brasília, se dedicando mais às esculturas. Ele era um artista que se fundava na intuição e não só na razão. O Valentim, olha, podemos até colocar assim, o Valentim era um bom mulato baiano. Isto é, sabe? É a terra, é a cultura do bem-estar, do prazer, do calor, né?
Se Volpe é toda a cor, Rubem Valentim é toda a forma. Na mitologia africana, os orixás são divindades com características humanas, assim como os deuses gregos do Olimpo. Rubem Valentim liberta essas entidades nas dimensões da tela. O simples jogo óptico nunca interessou Rubem Valentim. Mais do que perseguir uma crença, ele se libertava através de suas formas geométricas. Além dos signos do candomblé, as mandalas também atraíam um artista. Tarsila do Amaral foi uma das primeiras artistas a criar um mundo plástico moderno partindo da realidade brasileira, na década de 20. Mais tarde, Alfredo Volpi e Rubem Valentim também se destacaram com uma temática nacional não figurativa. São os três artistas brasileiros que fazem claramente essa síntese entre um fundamento de linguagem internacional e um substrato de linguagem nacional. No caso da Tarsila, esse fundamento é o cubismo, ao qual ela devia muito. Então, ela faz uma arte figurativa, que tem uma certa influência cubista, mas que tem, evidentemente, uma presença nacional, inclusive nas cores. Ela faz uma pintura de fundamento cubista, porém com um colorido brasileiro. O Volpi faz aquelas grandes permutações cromáticas, aquelas estruturas geométricas, né? Mas você olha para um quadro do Volpi dos anos 70, e é inevitável você dizer, bom, mas isso é Brasil. Embora em nenhum momento tenha mulata, tenha samba, tenha carnaval, tenha montanha, não tem nenhum elemento figurativo. Mas a própria estrutura cromática do Volpi, né? Além das alusões a elementos figurativos que ele herdou, a famosa bandeirinha do Volpi. A obra do Volpi é abstrata, apesar da bandeirinha. Rubem Valentim, dos artistas brasileiros que trabalharam com um projeto de fazer uma síntese entre linguagem internacional, no caso dele abstrata, e substrato brasileiro, é com certeza o mais articulado. Ele declarou explicitamente ao longo de toda a sua produção
que ele queria fazer isso, que ele queria fazer uma arte que fosse, né, essa simbiose. Ele chamava a sua própria arte de riscadura brasileira. Ele é um artista geométrico, porém que bebe em fundamentos da sua cultura básica, que é a afro-brasileira. Isso aqui é uma estrutura evidentemente geométrica. Isso aqui é um totem, é uma construção geométrica, não é uma figuração, né? Isso aqui não se parece com nada, isso não é uma árvore, isso não é uma planta, isso não é uma figura, isso é uma abstração. Seus emblemas poéticos e seus logotipos vão da geometria perfeita ao corte exato das formas. Ele procura fazer uma obra religiosa no sentido de que não ela se dedique ao culto, mas de que ela reflita, não é, uma certa preocupação com o espírito. Em 1991, Rubem Valentim morreu aos 69 anos. O artista dizia que sua arte era a missão que recebeu do eu divino e que se considerava um representante dos orixás que desejavam ser perpetuados nas telas e nas esculturas.